Um registro de memória de pessoas e instituições necessariamente deve remontar à sua gênese. O curso de Química e posteriormente o Instituto de Química surgiu dos institutos isolados do ensino superior, criados no início da segunda metade do século XX. O país vinha de um período de mudanças sociais e econômicas. Durante a gestão do presidente Juscelino Kubitschek, o país experimentou um acelerado crescimento econômico, com investimentos na produção de matérias-primas para metalurgia e construção civil. Brasília, 1960. Surgiam novas categorias profissionais, organizadas em sindicatos e também um movimento estudantil, que se organizava em centros e diretórios acadêmicos. A formação superior e a qualificação de profissionais era necessária para atender à diversificação do setor industrial. Outro fator importante para a criação de cursos de nível superior era a fixação dos jovens no interior do estado, uma vez que esses cursos só existiam nos grandes centros. Vencendo questionamentos sobre o nível de ensino que seria ministrado nessas instituições, a partir de janeiro de 1957, foram criadas as faculdades, denominadas Institutos Isolados de Ensino Superior. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara foi criada pelo Decreto número 3.842, de 16 de abril de 1957, com autonomia didática e administrativa. O primeiro diretor da faculdade foi o professor Dr. Paulo Guimarães da Fonseca, oriundo da Escola Politécnica da USP, que veio a Araraquara com o objetivo de criar uma faculdade de Química. O decreto número 48.906, de 27 de agosto de 1960, autorizou o funcionamento do curso de Química da FFCLA. As aulas do curso de Química foram ministradas de 1961 a 1964 no prédio da atual Casa da Cultura de Araraquara, onde funcionava a FFCLA. O Safiotti trabalhava na USP e também na Caetano de Campos, onde nós nos conhecemos. E o Dr. Paulo Fonseca, que era um professor da Politécnica da USP, foi nomeado pelo governador para escolher a massa crítica que deveria ser convidada para vir para cá, com o objetivo de criar, porque já existiam o curso de pedagogia e o de letras. E então a nova equipe deveria criar o curso de Química e posteriormente um Instituto de Química. A partir de 1964, todas as aulas de Química e as pesquisas foram transferidas para o prédio do Departamento de Química no Quitandinha. O curso de Química foi reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação em 1963. O pioneirismo na criação de um curso de Química no interior do estado de São Paulo teve como uma das consequências a dificuldade de compor o corpo docente. Naquela época havia uma dificuldade muito grande de contratação de corpo docente para sair fora do eixo São Paulo-Rio. Quando o Safiotti veio para cá, foi uma das grandes figuras que veio para cá, todo mundo criticava, você vai fazer aquele sertão, que era um sertão realmente, era um limite de... Não existia nada além de Campinas, praticamente. E era muito difícil você trazer alguém para fundar alguma coisa sem recurso nenhum, com todas as dificuldades possíveis, né? Então, nessa época, ninguém queria vir até Araraquara. Isso era o fim do mundo, naquele tempo. Estruturar um curso voltado principalmente para o desenvolvimento científico e para a indústria em uma região eminentemente agrícola foi um desafio aceito pelo dinamismo de alguns profissionais. Quando eu cheguei aqui, o meu laboratório de química orgânica era um galpão, não tinha exatamente nada. Então tinha que fazer os balcões, tinha que fazer a rede elétrica, tinha que fazer... E também não tinha quase funcionário nenhum. Então o começo foi realmente um pouco far west, né? Mas com o tempo, e uma pessoa com o qual eu acho que todo mundo aqui do Instituto deveria agradecer muito, é o professor Safiotti, que realmente brigou, que
fez tudo para esse Instituto de Química existir, porque a gente não pode esquecer que no começo foi pedido pelo governador daquela época, que era o Ademar, ao professor Hoffmann do Instituto de Química da USP, um parecer para ver se era possível fazer, se era viável fazer um curso de Química aqui em Araraquara. E o parecer foi completamente negativo. Ele não queria nem saber disso aí. E foi o Safiotti que, olha, acho que ele perdeu nessas brigas aí pelo menos uns 5 anos da vida dele, brigando, tentar arrancar primeiro um apoio político, depois apoio um pouco financeiro para conseguir montar esse embrião de instituto que eu conheci quando eu cheguei aqui. E com o tempo, todos os jovens que apareceram aqui, eu, Molino, o Molinari já era um pouquinho mais velho, Cirano, etc., às vezes fomos contagiados com esse entusiasmo e a gente fez, como se chama, de tripa coração e conseguimos levar o Instituto como ele está agora. O exame de ingresso no curso de Química era realizado na própria FFCLA com provas escritas e orais. Somando-se os membros das 3 primeiras turmas, o total não ultrapassava 10% do atual corpo discente do Instituto de Química, composto por 411 alunos. Da primeira turma, formada por 7 alunos, 3 deles tornaram-se docentes do Departamento de Química. Posteriormente, outros alunos dessa fase vieram em algum momento integrar o corpo docente. E a gente, no fim, eu e os meus colegas viramos auxiliares de ensino sem ser estudante dos que vinham atrás. Quando o professor Molinari veio, que é da minha disciplina, montar aqui o laboratório, eu preparava aulas, eu desempenhava a função de técnico toda semana, preparando reagente para os colegas fazer as práticas, os colegas que vinham atrás fazer as práticas. E para a gente, como aluno, foi uma vivência interessante, porque hoje as coisas vêm quase todas prontas, né, para os nossos alunos, né? Assim, tudo, como tem um número grande, né? Então, a gente tinha que meio bolar as experiências que ia fazer. Era uma coisa assim que exigia muita criatividade. Desde a sua criação, foram formados no curso de Química 1.408 bacharéis em Química e bacharéis em Química Tecnológica e 531 licenciados em Química. E eu me lembro que o professor Molinari até falava assim, ó, só vou aí se você me der pelo menos um fotômetro. O Safiotti, como pensava na instituição, acima de tudo, falou, toma o seu espectrofotômetro aí, que era o equipamento mais importante que nós tínhamos aqui na instituição, e foi parar no departamento de bioquímica. Como esse pessoal é bitolado nessa área, eu vou ter a oportunidade de dizer a eles o que é bioquímica. E bioquímica é uma ciência muito mais extensa do que química orgânica de produtos naturais. Incentivar e coordenar a pesquisa era uma das competências dos professores catedráticos. O curso de Química de Araraquara foi pioneiro na iniciação científica de estudantes de graduação, contribuindo para impulsionar as áreas de pesquisa que se desenvolveram e embasaram a criação do curso de pós-graduação. Eu, vindo aos sábados, eu ainda orientava os 3 candidatos em 3 áreas diferentes. A Cecília em enzimologia microbiana, o Alírio de Carvalho na produção de metabolitos secundários e o Cristo Valdomiro Mélios na metodologia de dosagem de alfa-hidroxiácidos, que ele gostava de química analítica, né? Os outros 2 queriam bioquímica mesmo, e ele bioquímica analítica. Então eu escolhi uma família de ácidos biológicos, que são os alfa-hidroxiácidos. Então, você vai montar um método simples e rápido para dosar esses ácidos. E aí a coisa foi. A gente funcionou como um disseminador, né, de química. E eu acho que a gente cumpriu a missão até aquele momento, né? Os chefes de departamento, responsáveis pela organização administrativa e acadêmica do Departamento de Química, eram indicados por 1 ano.
Juntamente com docentes e alunos, os primeiros funcionários que atuaram no curso de Química também enfrentaram o desafio de apoiar na organização e funcionamento do primeiro curso de Química do interior do estado de São Paulo. Assim como na criação dos institutos isolados de ensino superior, a criação da Unesp foi precedida de críticas e contestações por parte dos membros integrantes dos institutos isolados de educação superior e da comunidade acadêmica do Estado e órgãos da imprensa. A crítica dos institutos isolados baseava-se na falta de diálogo entre os órgãos do governo e a comunidade acadêmica na formulação do modelo da nova universidade. O momento político austero, imposto pela ditadura militar, 1964-1985, determinava o atendimento pleno às regras estabelecidas e aos planos de desenvolvimento nacional, PND. Em relação às universidades, especialmente, o segundo PND estabelecia o desenvolvimento tecnológico e a geração de tecnologia como um dos paradigmas para o atingimento de metas de crescimento e de competição internacional. Com o golpe militar, nós esperávamos ser objeto de uma medida de exceção, porque a cidade era muito conservadora, bastava trabalhar na faculdade que a cidade já taxava de comunista. Naquela época, o comunismo era o bicho-papão. Dentre os vários modelos de universidade estudados, optou-se pela reunião dos institutos isolados em uma universidade multicamp, inaugurando um formato inovador e desafiador, em vista de não haver nenhuma instituição com esta característica no país. Em 30 de janeiro de 1976, foi aprovada a Lei nº 952, que criou a Unesp, denominada Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, em homenagem ao jornalista e teórico da educação. A sede da universidade foi estabelecida em Ilha Solteira. Essa nova experiência de universidade compreendia 21 unidades universitárias em 13 cidades do interior do estado e na capital. Um dos objetivos era suprir os docentes de ensino médio, do estado. E no começo, eu acho que isso é meio histórico, a USP era a mãe de todos, então teve uma certa resistência. Então era como que uma instituição de química no interior vai prosperar, e aí foi se firmando, etc. E naquela época era muito voltado para a formação do pessoal, realmente para ensino. Aí começou a ter envolvimento com pesquisa, ainda como faculdade de filosofia, na época tinha o professor Salomão Tabac, já falecido, que ele tinha feito graduação na Rússia, pós-graduação na Inglaterra, com, na época, prêmio Nobel de Química. Então ele tinha uma visão ampla de importância de biblioteca, importância os estágios de iniciação científica, então por influência dele foram criados os estágios obrigatórios, tipo conclusão de curso, mas na área de iniciação à pesquisa. Então seria colocar em prática aquilo que se aprende na teoria. E os professores eram mais jovens, os que tinham um pouco mais de idade. Era o professor Safiotti, o professor Molinari e o professor Salomão Tabac. E eles trabalhavam num projeto pedagógico sem eles saberem. Hoje eu vejo isso. Porque eles se reuniam para discutir o que eles iam dar nas disciplinas, eles dividiam o que deveria ser dado, e eles também se reuniam para avaliar a evolução dos alunos. Com isso, surgiram algumas disciplinas novas, porque eles acharam que os alunos estavam falhos em alguns conceitos. Então, isso me chamou a atenção naquela época. Por que eles se reuniam tanto? Eram 2 ou 3 salas só, e eram uns 10 professores, e eles se distribuíam nessas salas. Mas sempre tinha uma sala que eles iam sempre, que eles iam muito, que era a sala onde ficava o professor Jean-Pierre. E hoje eu vejo a diferença. Naquela época eles construíram um projeto pedagógico. Hoje tem um projeto pedagógico.
A criação da Unesp contemplou uma antiga aspiração da comunidade do Departamento de Química da FFCLA, que já se mobilizava para tornar-se um novo instituto isolado, com a denominação de Instituto de Química. Fato este que possibilitou ao mesmo ministrar cursos de formação de bioquímicos e farmacêuticos, porém ainda não concretizou uma aspiração paralela à época, que era a criação do curso de Engenharia Química. Embora faltassem muitos recursos materiais, de espaço, de prédio, sobrava muita boa vontade de todos, né? Então, o meu período como aluno de graduação aí foi extremamente gratificante. E ser contratado como professor foi em parte uma surpresa, porque eu entrei na Faculdade de Filosofia com a intenção de ser professor secundário. E ir diretamente para o superior foi uma grata surpresa, eu não esperava por isso. A estrutura organizacional do Instituto de Química era constituída pela diretoria do Instituto, na qual atuavam o diretor e o vice-diretor, respectivamente, na época, professor Dr. Cyrano Rocha Leite e professor Dr. José Zoanon Neto, além de vários departamentos e área administrativa. O Instituto de Química, ele nesse momento também, a semelhança das outras faculdades e institutos, tiveram na sua frente um desafio de pensar uma estrutura que naquele momento não era uma estrutura focada naquilo que é uma universidade hoje e os moldes da universidade brasileira, de tal forma que todos nós professores, os servidores e os alunos passamos a enfrentar uma situação diferente e pensar não mais num instituto isolado, como era o caso do Instituto de Química, mas sim numa universidade. Sob a coordenação do diretor, professor Cyrano Rocha Leite, foi elaborado um plano de gestão, denominado Projeto IQ78, que previa as atividades para o triênio 1978-1980. A estratégia definida para sua operacionalização era a dinamização do sistema, procurando a autossustentação possível desde que o seguinte equilíbrio teórico fosse atingido: meios objetivos. Em 1978, foi aprovado pelo Conselho Nacional de Pós-Graduação o pré-credenciamento do curso de pós-graduação em Química, e as primeiras dissertações de mestrado foram defendidas em 1981 pelas pós-graduandas Maria Pedrina Dal Ponte Mattioli e Hideko Yamanaka. No período de 1982 a 1985, foram defendidas outras 10 dissertações de mestrado. Em seguida, assumiram a direção do Instituto de Química os professores doutores Manuel Molina Ortega, diretor, e Rubens Molinari, vice-diretor. A seguir, foram eleitos e nomeados na função de diretor o professor Dr. Valdemar Safiotti, o professor Dr. Cyrano Rocha Leite como vice-diretor. Foi um período de grande agitação social, com o movimento pelas eleições diretas e o fim da ditadura militar. O povo clamava por liberdade de ação e expressão, e também na universidade os movimentos reivindicatórios por melhores salários e maior autonomia tomaram impulso e culminaram com um ato ocorrido no Palácio dos Bandeirantes, concedendo autonomia de gestão financeira às universidades públicas paulistas, Unesp, USP e Unicamp, em 1989. Então o estatuto da União, o primeiro estatuto é draconiano, não havia liberdade nenhuma. Quando houve a abertura política, então houve a necessidade sempre era constituinte de um lado e a reforma do estatuto diretas para reitor. Na gestão Safiotti e Cyrano, foi construído o prédio do Departamento de Físico-Química. Houve um aumento de 10 vagas oferecidas para o curso de graduação, passando para 50 vagas anuais, o que representou 25% de aumento no número de vagas para o ingresso de alunos. Nos anos seguintes, ainda na década de 80 e até a de 90, o foco institucional foi criar condições estruturais para o seu desenvolvimento.
O ensino de graduação foi incrementado com a implantação, em 1991, da opção licenciatura em Química, no período noturno, inicialmente com 10 vagas. No ano seguinte, passaram a ser oferecidas 20 vagas, até chegar às 30 vagas. A opção tecnológica voltou a ser oferecida em 1992, com a denominação Bacharelado em Química Tecnológica. Em 5 de abril de 1994, foi autorizado o funcionamento do curso de pós-graduação em biotecnologia, em níveis de mestrado e doutorado, inicialmente coordenado pelo professor Dr. Pedro Magalhães Lacava. A primeira dissertação de mestrado foi defendida por Paulo Roberto Adalberto e o primeiro doutorado por Elizabeth Lochenzin Pisolito. No tocante à infraestrutura física do Instituto de Química, foram elaborados projetos e construídos os prédios dos departamentos de Química Geral e Inorgânica, Química Analítica, Biblioteca, Laboratório de Análise de Solos e várias outras construções para melhorar o desenvolvimento do ensino e da pesquisa. As atividades de extensão universitária ganharam impulso. Foram criados o Grupo Alquimia, Centro de Ciências de Araraquara e o Curso Unificado do Campus de Araraquara, CUCA, ampliando assim a inserção do Instituto de Química junto à comunidade de Araraquara e região. Estiveram à frente da direção do Instituto de Química nesse período professores doutores Antônio Carlos Massabini, diretor, e Nilson Barelli, vice-diretor, e os professores doutores Cristo Vladimiros Melius, diretor, e Antônio Eduardo Mauro, vice-diretor. Então o mundo nosso cresceu, e fora o crescimento em cursos, né? O número de pessoas, de alunos, de docentes, as construções aqui, não é mais a mesma coisa. Eu não me sinto como na época que eu era aluna aqui, que tinha um prédio pequeno, né? A maior parte aqui era estacionamento, né? Hoje não tem lugar para construir mais prédio. Os indicadores apontam o crescimento quantitativo da instituição e, qualitativamente, avaliações por órgãos oficiais e outros vêm atestando a crescente qualidade em todas as atividades desenvolvidas. A graduação obteve nota 4 no ENAD. Foi renovado o reconhecimento do curso por mais 5 anos. E nestes últimos 3 anos tem recebido o conceito de excelente pelo Guia do Estudante da Editora Abril. A pós-graduação em Química, com nota 7, é classificada como de excelência pela CAPES, e a pós em Biotecnologia, em fase de consolidação, tem a nota 4. Essa evolução, então, é uma evolução que não começa agora, ela começa há mais de 30 anos. Quando nós fizemos um levantamento dos nossos egressos, que são os alunos, né, os recursos humanos formados por esse instituto, observamos que, em média, 65% dos alunos formados ao longo desses 30 anos estão locados em universidades de todo o país. Isso faz com que nós também tenhamos contribuído para a nucleação de outros cursos de pós-graduação e outros centros de pesquisas de excelência no país. Então isso, né, mostra realmente uma evolução, ou seja, né, você formou recursos humanos de qualidade e todos eles estão inseridos, né, dentro e fazem parte, né, do desenvolvimento tecnológico do país. Os projetos de pesquisa em áreas multidisciplinares têm alavancado o crescimento e o desenvolvimento em linhas de pesquisa de ponta e gerado novos conhecimentos. Convênios e intercâmbios com indústrias e instituições nacionais e internacionais dinamizam o fluxo de pesquisadores e estudantes, melhorando a qualificação e impulsionando os resultados. A partir do momento em que você melhora as condições de trabalho com a aplicação desse programa básico de 5S, o usuário, que especificamente é o aluno, é o estudante, portanto é o discente de graduação, ele sente um ambiente melhor de trabalho, um ambiente mais livre, mais limpo, mais ordenado e, portanto, mais acolhedor, mais seguro também. Participaram da gestão, neste período, os professores doutores José Roberto Fernandes, diretor, Elizabeth Bervete Stuck, vice-diretora, e a seguir diretora, tendo como vice o professor doutor Miguel Jafelice Júnior. Na minha gestão, nós procuramos valorizar a integração
da graduação com a pós-graduação e buscar no corpo técnico administrativo o desenvolvimento dos programas de qualidade e, portanto, do seu também compromisso com o ensino e a pesquisa. Atualmente, administra o Instituto de Química as professoras doutoras Maísa Furlan, diretora, e Olga Maria Mascarenhas de Faria Oliveira, vice-diretora. Eu acho que isso é importante, você deixar alguma coisa aqui, não só de infraestrutura, mas alguma coisa que você tenha certeza de que esse corpo docente, o corpo técnico administrativo, ele vai ter aí bases sólidas, né, para o desenvolvimento institucional. Eu acho que isso foi fabuloso. O Instituto de Química, ele se mostrou no seu desenvolvimento como uma entidade de qualidade inquestionável no cenário nacional e internacional, tanto na formação dos pesquisadores, dos profissionais que ali se formaram, quanto na investigação científica que os professores estão inseridos. E isso fez com que o Instituto de Química, dentro da universidade, passasse a ser, e é hoje ainda, uma referência de qualidade no cenário acadêmico da nossa universidade, e posso, sem falsa modéstia, estender essa qualificação dentro do cenário nacional. A todos aqueles que permitiram o nascimento, desenvolvimento, consolidação e projeção nacional e internacional, nossos agradecimentos. É responsabilidade de todos manter um nível de excelência e projetar a melhoria da qualidade em todas as atividades. E se destacar cada vez mais no cenário acadêmico e científico, contribuindo para o reconhecimento do Instituto de Química da Unesp como um dos melhores do mundo, ratificando a estratégia inicial, meios e objetivos, contribuindo para o desenvolvimento científico, econômico e social do Brasil.